Olá, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto que está em vogue aí, não é? Que está todo mundo comentando, os telejornais, a economia do país, a classe política, a classe empresarial, não é? Todo mundo em suma. O que é? A medida provisória 881 da liberdade econômica, né? Então eu fiz aqui a anotação de alguns pontos que eu acho relevantes para não ficar muito comprido o vídeo e que eu achei bem interessante. Então, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é o seguinte. Liana, essa medida provisória justifica? Ela é justificável? Porque já que medida provisória, ela tem que ser uma medida de relevância, que tem urgência para o nosso país e tudo. Olha, o meu pensamento é que sim, ela é relevante na medida em que o nosso país se encontra ali estagnado, tá? A nossa economia está estagnada e olha, isso não é de hoje, não é? Já vem de alguns anos, não é? E chegamos aqui aonde a nossa economia está estagnada. É só vocês darem uma olhada, várias lojas fechadas no comércio, não é? Várias pessoas se dizendo em crise, não é? Desistindo da empresarialidade. Então, sim, estamos com pouco atrativos para o mercado exterior, precisamos dar um impulso na nossa economia e todo mundo está vendo isso, não é? Então, eu acho que sim, houve sim necessidade dessa medida provisória. O que veio fazer essa medida provisória? Olha, ela regulou ali alguns pontos para desburocratizar, não é, a economia do nosso país. E olha, eu achei bem salutares, tá? Eu achei alguns pontos ali bem interessantes, tá? E temos aqui entre eles uma revelação aqui bombástica de uma modalidade de sociedade que não tínhamos ainda no nosso país, tá? Eu anotei aqui alguns pontos para fazer alguns comentários com vocês, tá bom? Primeira delas, que eu anotei aqui, que eu acho interessante. Olha, a primeira ponto que eu anotei aqui é que essa medida provisória veio ali dizendo que para atividades de baixo risco não há necessidade de licenças. Gente, para que burocratizar? Para que licenças? Não é para uma costureira, uma loja que vai vender ali, vai fazer, uma costureira vai registrar o seu ateliê e ela precisa de licença de bombeiro. Então tudo é para dificultar, tudo é para piorar. Ah, Liana, você está querendo dizer que é para o Estado deixar correr solto, que a fiscalização... Não, é que a gente tem que passar a pensar, não é? Como faz a Europa, como faz os Estados Unidos, não é? Como eu costumo falar, entre aspas, o governo não tem que ser babá, não é, dos empresários e andar fiscalizando. Olha, o empresário, ele tem que exercer a sua função social no país, gerar empregos, gerar renda, não é? Então, olha, vamos parar de crucificar o empresário e ver como aliado do nosso país. E vamos trazer investimentos de fora, porque na medida em que a gente cria burocratizações, essas empresas de fora não vêm aqui para o nosso país. E olha, existem países muito pequenos que já cuidaram desse tipo de medida econômica para atrair a economia de fora há muito tempo. Eu não vou falar só do Chile, que já passou do país, não. Eu vou falar de vários países pequenininhos que já atuaram com esse tipo de medida para fazer com que a economia, não é, crescesse no país, alavancasse a economia do país. Então, olha só. Nada de licenças para empresas que não vão correr risco. Agora, isso não impede que depois ocorra a fiscalização ali do Estado e que, se, óbvio, tiver algum problema. Não é a mesma coisa você abrir uma empresa, um ateliê, de você abrir um posto de combustíveis, né, gente? Então, é muito diferente, tá? Para ter a licença ali de bombeiro. Então, ela veio cuidando disso. O segundo ponto que eu anotei ali é sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Olha, isso é fantástico, porque é uma outra coisa que isso não ocorre na Europa, isso não ocorre nos Estados Unidos. Lá, a desconsideração da personalidade jurídica, que, trocando em miúdos, é avançar no patrimônio pessoal do empresário para pagar débitos da empresa, isso é uma exceção, gente. Aqui nós estamos contra a maré. Tudo avança no patrimônio pessoal, desconsidera a personalidade jurídica. Aliana, tem um monte de empresário aí de má fé. Gente, a gente não pode fazer com que os empresários de boa fé, eles paguem pelos empresários que não, em toda profissão, tem os que não têm boa fé, não é? Então, mas a gente não pode ali estagnar a empresarialidade do nosso país. Não, até porque, gente, já existe no nosso ordenamento jurídico ali, não é? A reparação de danos.
Então não é desconsidera a personalidade jurídica. Não, cobra de quem fez o dano. Reparação de dano civil, pessoal. Então, tem como a gente cobrar isso, né? Não precisa desconsiderar. A nossa legislação, ela já é muito assim, já temos algumas coisas que já desconsideram direto, como, por exemplo, débitos trabalhistas, débitos previdenciários. Então, olha só, desconsideração da personalidade jurídica, não deve ocorrer a banalização disso. E o nosso artigo 50 do Código Civil vinha dizendo o quê, gente? Vinha dizendo que para desconsiderar a personalidade jurídica, bastava que houvesse ali desvio, confusão patrimonial e desvio de finalidade. E o que era isso, né? Então agora, a medida provisória, ela veio ali definindo o que é isso. O que é esse desvio de finalidade? O que é essa confusão patrimonial, tá? E para que ocorra essa desconsideração, é preciso que tenha havido ali dolo, não é? Vontade para isso, não é? Então, o que é esse desvio de patrimônio? Esse desvio de finalidade. Houve dolo? O que é essa confusão patrimonial? Tudo bem, o empresário está agindo de má fé, ele está comprando tudo que seria em nome da empresa para uso pessoal dele, sem ser do prolabore dele, ele está utilizando na casa dele para dizer que é da empresa, ou a desconsideração inversa, não é? Aquele empresário que está querendo se separar e que tudo que é dele, ele coloca no nome da empresa, não é? Para depois vender, se desfazer, e aí a mulher entra ali pedindo a desconsideração inversa em divórcio, que é muito comum, né? Tá lá, essa previsibilidade no CPC veio dizendo o que são essas desconsiderações nos artigos 133 a 137 do CPC. Mas olha só, a desconsideração, para que ocorra, é preciso dizer que tem que haver o desvio de finalidade, essa confusão. Esse exercício repetitivo, tá? Do empresário fazer compras no nome da empresa, esse tipo de coisa, tá? Aí sim, configura aí. Ou mais, além disso, dessa confusão, desse exercício repetitivo, não é? Que ocorra também a transferência de bens sem uma devida contraprestação. Olha, eu tô vendendo o bem da minha empresa, tá? E cadê o dinheiro de volta? Cadê a contraprestação? Então, isso sim é desvio de finalidade. Cadê? Eu vendi, eu estou me desfazendo por quê? Foi para onde? Entrou aonde esse dinheiro? Cadê esse ativo? Né? Então, eu vou vender essa empresa, eu vou vender só a parte boa, o ativo, né? E deixo a empresa só com o ruim, porque na hora que vier a lei falimentar ou alguns débitos que eu vou pagar, só tá a parte ruim. Isso sim, tudo bem, é motivo plausível ali para o enquadramento na desconsideração da personalidade jurídica. O resto não, tá, gente? Isso é exceção, porque ninguém vai investir num país onde tudo que você emprega numa empresa, que hoje é muito, que se paga altos custos fiscais e trabalhistas, não é? Você ali vai arriscar o teu patrimônio, porque você tem a proteção da autonomia patrimonial numa sociedade, mas ela é invadida ou ela é desfeita, essa autonomia, pela desconsideração da personalidade jurídica. Não pode ser assim. Palmas para a medida provisória, tá? A gente não pode ficar trabalhando contra o desenvolvimento do país, tá? Então, gostei disso também. Mais um item que eu anotei, esse sim, gente, é o bambambam, que é o parágrafo único do artigo 1052, tá? Isso muda toda a conjuntura econômica do nosso país, tá? Olha, antes, se a pessoa vai abrir uma empresa individual, você já tá sabendo que tem confusão ali com o teu patrimônio, porque não tem a proteção. Se confunde. Então, para isso, ou você abrir uma sociedade, né, limitada, que tinha ali ou uma SA, que é raro você abrir uma SA, mas uma sociedade limitada, que tem a proteção, ou, no único caso, você abrir um individual sem querer mexer no teu patrimônio, sem querer ter sócio, era uma IRELI. Mas a IRELI exige que você tenha, no mínimo, 100 vezes o salário mínimo, o que não é uma coisa recorrente no nosso país, que é um país ainda em desenvolvimento, principalmente no nosso estado, e que ali muitas pessoas abrem empresa com 30 mil, 40 mil, que não sejam 100 vezes o salário mínimo. Pois olha, agora, com essa medida provisória, foi criada a sociedade unipessoal. E essa sociedade, gente, já existe na Europa, tá? Aqui no Brasil só tinha um tipo de sociedade unipessoal que era de classe, né? Foi concedida para os advogados, tá? Que não era nem empresarial, era sociedade unipessoal. Mas agora qualquer pessoa vai poder abrir uma sociedade de uma pessoa e que tem ali a proteção do seu patrimônio com autonomia patrimonial. Aí eu te pergunto, todo mundo tá dizendo, é o fim da IRELI. Não, não é. Gente, cá pra nós.
é quase o fim da Eireli. Não é que a Eireli vai deixar de existir. É que por que alguém vai abrir uma Eireli se na Eireli você precisa ter 100 vezes o salário mínimo para abrir a tua empresa? Quando você pode abrir uma sociedade unipessoal que não tem um mínimo para abrir e que você garante o teu patrimônio da mesma forma. Aí alguns juristas estão dizendo assim, olha, não, mas na Eireli você tem um patrimônio bem mais protegido, porque o capital tem que ser todo integralizado, é obrigatório, e na unipessoal não. Bom, depende se você vai integralizar no ato ou não, mas sociedade você tem o teu capital todo com autonomia patrimonial, se você integralizou no ato, não é? Então, olha, eu, Liana, por exemplo, se amanhã fosse abrir uma empresa e não quisesse sócio, por que eu ia abrir a Eireli se exige um capital mínimo? Né? De 100 vezes o salário, eu ia abrir unipessoal, ok? Então, não é que a Eireli vai acabar, é que eu acho que ela vai ficar sendo menos utilizada, tá? Essa sociedade unipessoal, ela já existe na Europa e a gente já estava prevendo isso, né? Quem tem um projeto novo Código Comercial, que está quase aí já chegando, né? Isso estava previsto para o novo Código Comercial, mas essa medida provisória veio aí a antecipar, tá? Uma outra coisa que eu quero falar foi sobre, e isso é muito importante, quem lida com sociedade anônima, que é bem burocrática, e que os investidores estrangeiros é o que eles mais gostam de investir no nosso país. Olha, agora, essas sociedades anônimas fechadas, que nós temos abertas e fechadas, de até 10 milhões e que tenham até 20 acionistas, não precisam mais publicar todos aqueles atos, não é? Então, eram uma série de atos que burocratizavam, dificultavam, né, essas atividades, e além de tornar caros, porque a publicação deles eram muito caros, tá? Em relação às abertas, esses atos também agora, eles poderão ficar disponíveis no site da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, gratuito, de forma gratuita, tá? E que todo mundo tem acesso. Então, as abertas. As fechadas, de até 20 acionistas, não é? E de até 10 milhões não precisa publicar. Depois disso precisa. Então isso foi um facilitador enorme. Quem lida, não é todo mundo que sabe lidar com esse tipo de publicação, tem que ser um profissional especializado para isso, o custo é muito alto. Então, nota 10 para essa medida também, tá? Mais 2 pontos aqui eu separei para vocês. O artigo 421 do Código Civil, intervenção mínima do Estado. E o artigo 423 aí, parágrafo único, não é? Que a utilização da simetria, não é? Daqueles princípios da simetria. Gente, olha, Estado entra, mas não entra fundo, não é? Até porque, gente, o direito empresarial nasceu assim de forma consuetudinária, informal, sem intervenção estatal, onde o contrato faz parte entre as leis. Então, olha, Estado entra, fiscaliza, mas não vem mexer aqui na nossa negociabilidade, no nosso desenvolvimento econômico, tá? Então, não é que nós ali não tenhamos mais a fiscalização do Estado, é que nós tenhamos ali uma agilidade, não é? Uma desburocratização, tá? E olha, essa da despersonalidade jurídica, despersonalização foi ótima, tá? Gostei muito. E olha, eu adorei a medida provisória. Deixa aqui a sua opinião, se você gostou, se você não gostou. E dá um like se você gostou do vídeo, tá bom? E eu aceito sugestões para novos temas. Na medida em que essa medida provisória foi sendo destrinchada, porque a gente sabe que tem 120 dias, não é? Para que tenha debates, críticas até a sua vigência. E depois desses 120 dias, os órgãos, os agentes públicos ainda têm 60 dias para se adequarem à sua vigência. Na medida que eu for vendo mais coisas interessantes, eu volto aqui e falo com vocês, tá bom? Obrigada pela atenção. Dá um like no meu canal. Tchau, tchau.